Brasil em Retratos, com Renato Meirelles. Ah, rapaz, dia 30 de dezembro de 2025, 2026 já, aquele cheirinho, tá no horizonte já. E é claro que o nosso Renato hoje vai trazer pra gente aquelas famosas promessas que a galera faz para a chegada de 2026, aquele balanção também de 2025, foi um ano bom, não foi um ano bom? Renato, sabe que eu tenho aquela história, né? Não, em 2026 vou perder peso, em 2026, perdão, eu vou guardar dinheiro, né? Vou pensar no futuro e tal. Na primeira semana é assim, na segunda semana você já nem lembra mais que você tinha prometido para muita gente. Mas vamos lá, Renato, diga aí quais são as promessas, os desejos para o ano que está chegando. Bom dia, Renato. Bom dia, Barão querido, bom dia, Renan, bom dia a todo mundo que nos segue aqui no Station, na Band News. Olha, eu tô numa temperatura um pouco diferente do que você, Barão. Eu tô aqui no litoral norte de São Paulo, com 29 graus às 11h30 da manhã, e cumprindo uma promessa de ano novo, que é nunca mais passar o Réveillon no frio. Tá? Essa é uma promessa que eu fiz. Sabe quando, Barão? Depois de ter passado um Réveillon em Nova York. Então, com 1 metro de neve cobrindo a gente, falei, cara, isso nunca mais vai acontecer na minha vida. Mas vamos lá, a gente fez uma pesquisa muito bacana aí sobre como é que o brasileiro enxergou 2025 e como ele enxerga aí que será 2026, e os resultados estão bastante interessantes. Primeiro que já existe um clima da virada, né? A grande maioria dos brasileiros hoje acredita que 2026 será um ano melhor do que 2025. É um otimismo clássico no Brasil, é um otimismo baseado aí numa história de pessoas que estão acostumados a serem resilientes, uma história de brasileiros que, de alguma forma, enxergam na chamada da responsabilidade pela própria vida uma forma aí de conseguir construir um futuro melhor. Então, o que a pesquisa mostra é que a capacidade de recomeçar é a grande razão de otimismo dos brasileiros. Só que é um otimismo que não parece um comercial de margarina, né? O que se dá no dia para a noite. É um otimismo muito pé no chão, né? O que a gente viu é que os brasileiros estão querendo virar a página, mas fazendo plano. E se tem uma frase que eu aprendi nos últimos anos fazendo pesquisa, é que, olha, se as coisas não estão boas ainda, vamos fazer a nossa parte para poder melhorar, Barão. E deixa eu pegar daqui, Renato, porque chama a atenção dessa avaliação que as pessoas fizeram do ano de 2025, é que os mais jovens consideraram que o ano foi melhor do que eles imaginavam, e os mais velhos são os que consideram que o ano foi pior do que eles imaginavam. E a gente tem uma população brasileira que está envelhecendo, né? Tem uma justificativa para essa mudança, para essa diferença de perspectiva a partir do recorte etário? Tem sim, Renan. O que acontece? Quando essa mesma avaliação sobre 2025 volta quando se fala sobre 2026, né? Porque os mais jovens também são mais otimistas do que os mais velhos em 2026. Primeiro que os mais jovens têm menos boleto para pagar do que os mais velhos. Começa por aí de uma forma bastante direta, bastante consciente. Mas quando você fala de uma virada, de olhar para frente, de olhar com perspectiva de crescimento futuro, a gente vê hoje um país que acabou de ser divulgado hoje, tem o menor desemprego da história, de todas as medições do IBGE. Nós tivemos aí um aumento real do salário mínimo, vamos ter o 3º ano de aumento real do salário mínimo, enquanto nós temos aí uma população mais velha com uma perspectiva de crescimento econômico menor do que a população mais jovem. Tem uma outra questão também, né? Sabe aquela história que gato escaldado tem medo de água fria? Os mais velhos estão mais escaldados aí do que os mais jovens, que têm uma visão ainda mais otimista
com relação ao futuro e menos anos de comparação para saber o que deve ser crítico ou não. De qualquer forma, a notícia é boa. Os números do Locomotiva estão na mesma linha dos números divulgados pelo Datafolha no último domingo, em que mostram que os brasileiros enxergam aí um futuro, um 2026 melhor do que foi 2025. Tô vendo aqui, promessas para 2023. 63% mudanças de hábito da saúde. 50% compra de um bem, desejo de consumo, aquela casa, aquele carro, sei lá. 44% maior tempo com a família. 42% fazer algum curso, estudar, enfim, uma língua de repente. 29% ter um relacionamento amoroso, sair daquela solidão. 24% abrir um negócio próprio. E 23% mudar ou conseguir um emprego, né? Já que o Renato está falando dos dados de hoje do IBGE. E 8 em cada 10 brasileiros acreditam que 2026 será um ano melhor do que 2025. Parece uma coisa boba, né, Renato? A virada de um dia para outro, dia 31 para o dia 1º. Mas a sensação que dá é que as pessoas renovam as suas esperanças de que o horizonte vai ser mais positivo, o que evidentemente é bom. Imagina se fosse o contrário, né? Você falar que de 10 entrevistados, 8 achavam que o ano que vem vai ser uma porcaria, vai ser pior do que esse ano. Pelo menos as pessoas têm esse otimismo, né, Renato? Olha, Barão, vamos lá. O brasileiro é do simbólico, né? E se tem alguém aqui que pode falar sobre a importância do otimismo e do simbolismo, é o palmeirense que vos fala. Imagina o seguinte, eu passei 17 anos sem ver meu time ser campeão. 17 anos. Já imaginou se eu tivesse desistido? Verdade. Ou se só por 2025, que nesse aspecto não foi bom para o meu time, depois de muitos anos, não foi bom para o meu time, eu desisti de ser palmeirense e ver tudo que nós vamos ganhar ainda. Já imaginou, Barão, se você não tivesse o otimismo com o seu São Paulo tão... Tadinho, né, o São Paulo? Então, tadinho. Deixa pra lá. Quanto ao São Paulo, eu tô dizendo isso. Ou se os corintianos tivessem desistido de ser corintiano em 2024. Bom, acho que o mundo seria melhor, né? Mas eles não teriam visto o Corinthians ganhar aí esse ano. O que eu tô provocando aqui é que é a mesma coisa de uma data de aniversário. O Ano Novo é a data de aniversário da humanidade. A data de aniversário que você promete que esse ano vai ser diferente, que você olha para trás e deu certo e o que não deu certo, em que você pode até não cumprir necessariamente todas as promessas de Ano Novo, mas elas te fazem pensar no que poderia ser diferente. O meu convite a todos os nossos ouvintes, a todos que nos acompanham nas redes sociais, a todos que acompanharam o Brasil em Retrato esse ano, reflita. Ouça o que nós temos a aprender com 2025 e o que está na nossa mão fazer diferente em 2026. Eu acho que essa é a principal reflexão da nossa pesquisa, Renan Barão. Bom, se é a saúde que precisa mudar, como 63% responderam, ok, como nós vamos cuidar melhor da nossa saúde, fazer atividade física? Pô, se comprar um bem, realizar um desejo de consumo, comprar a casa própria, um carro, é a sua meta para 2026, como você vai se planejar financeiramente para conseguir isso? Se o que falta é tempo de qualidade com a família, como 44% dos brasileiros apontaram como meta, como nós vamos nos organizar melhor para ter esse tempo de qualidade com a família? As pesquisas do Locomotiva servem para provocar reflexão na população brasileira e nada melhor do que nesse finalzinho do ano, no último programa de 2025, nós convidamos os brasileiros, convidamos os nossos ouvintes a refletirem sobre o que vai fazer 2020, o que depende de nós para que 2026 seja um ano melhor do que foi 2025. É isso aí. Muito bom, muito bom. Olha aí, ó. Que maravilha. Uma música nunca tocada no fim de ano. É isso aí, mas faz parte. Também tem esses chavões tradicionais, essa história de chegada do ano novo, chegada com mais esperança. Renato, foi muito bom tê-lo aqui em 2025, desejar para você uma boa virada, que você realize todos os seus desejos para 2026 e semana que vem estamos juntos aqui na Band News FM. Grande abraço, Renato.
Um beijo enorme, Barão, Renan, aquele abraço a todos os nossos ouvintes. Para mim foi mais um ano de um privilégio fazer parte da equipe da Band News FM, estar aqui conversando com vocês sobre tudo de bom que dá para realizar. Um beijo enorme, feliz ano novo para todo mundo. Bom 2020.